Você já percebeu que a primeira reação ao cometer um erro é se esconder? Não é curioso que, independentemente da cultura, da época ou da religião, o ser humano tenha essa tendência automática de fugir quando erra? Não falar sobre o assunto, mudar de conversa, inventar desculpas, até mesmo literalmente sair de um ambiente quando confrontado. Essa não é apenas uma característica moderna. Essa é uma marca profunda da psicologia humana que remonta ao início de tudo. E tudo começou num jardim, com uma árvore, uma escolha e o som de passos que se aproximavam. Imagine a cena. O ar ainda carrega o perfume dos frutos proibidos. As folhas das figueiras estão espalhadas pelo chão, arrancadas às pressas para cobrir a nudez que, até segundos atrás, era natural. Adão e Eva acabaram de fazer algo que sabiam ser proibido. Não foi um acidente, não foi um mal-entendido. Foi uma escolha consciente, uma transgressão deliberada. E agora, pela primeira vez na história humana, eles experimentam algo completamente novo: vergonha. A voz de Deus ecoa pelo jardim, chamando por eles na brisa da tarde, como sempre fazia. Mas dessa vez é diferente. Dessa vez, em vez de correrem em direção a essa voz, eles correm para longe dela. Se escondem entre as árvores. Literalmente fogem da presença divina. E quando finalmente são confrontados, a primeira coisa que Adão diz não é um pedido de desculpas, é uma explicação, uma justificativa, uma tentativa de transferir a responsabilidade. E você precisa entender uma coisa que vai mudar completamente a forma como você enxerga seus próprios erros. A psicologia moderna tem um nome para esse comportamento. Chama-se evitação experiencial. É o padrão automático de fugir de experiências internas desconfortáveis, sejam elas emoções, pensamentos, memórias ou sensações corporais. E aqui está o detalhe fascinante. Esse padrão não é aprendido apenas socialmente. Ele está codificado profundamente em nossa estrutura neurológica, em nosso sistema límbico, na forma como nosso cérebro processa ameaças e busca segurança. Quando erramos, nosso cérebro interpreta isso como uma ameaça à nossa identidade, à nossa autoimagem, ao nosso lugar no grupo social. E ativa exatamente os mesmos circuitos neurais que são ativados quando enfrentamos um perigo físico real. A resposta de luta ou fuga. Só que nesse caso é principalmente fuga. Pense nisso. Adão e Eva não fugiram porque eram covardes. Eles fugiram porque, pela primeira vez, experimentaram a dissonância cognitiva. Aquele estado psicológico doloroso que acontece quando nossas ações entram em conflito com nossos valores ou com a imagem que temos de nós mesmos. Até aquele momento, eles eram perfeitos em harmonia com o divino. Agora, subitamente, eram transgressores. Essa quebra na autoimagem é tão dolorosa que o cérebro faz qualquer coisa para evitá-la. Inclusive criar narrativas elaboradas que justifiquem o comportamento. Adão culpa Eva. Eva culpa a serpente. Ninguém assume completamente a responsabilidade. E isso não é apenas uma história antiga. É literalmente o que você faz toda vez que erra. Você precisa continuar aqui, porque o que vou revelar agora vai mostrar como essa mesma dinâmica controla decisões que você toma todos os dias sem perceber. Aquela discussão que você evita com seu parceiro. Aquele projeto que você adia porque tem medo de não ser bom o suficiente. Aquela conversa difícil no trabalho que você contorna com desculpas. Aquele pedido de perdão que nunca sai da sua boca. Tudo isso vem do mesmo lugar, do Éden, da primeira fuga, do primeiro esconderijo atrás das árvores. A neurociência descobriu algo impressionante sobre como nosso cérebro processa a culpa e a vergonha. Quando você comete um erro e sabe disso, uma área específica do seu cérebro chamada córtex cingulado anterior se ativa. Essa região é responsável por detectar conflitos entre o que você faz e o que você acredita ser certo. Ela funciona como um alarme interno. E esse alarme é extremamente desconfortável. Tanto que outra área do cérebro, a amígdala, interpreta esse desconforto como uma ameaça e dispara a resposta de estresse. Seu corpo literalmente entra em modo de sobrevivência.
Batimento cardíaco acelera. Cortisol é liberado na corrente sanguínea. Sua mente começa a buscar desesperadamente uma saída. E qual é a saída mais rápida? Evitar, negar, justificar, fugir. Agora olhe novamente para o relato bíblico com esse conhecimento. Deus chama Adão. Onde está você? Essa não é uma pergunta informativa. Deus obviamente sabe onde Adão está. É uma pergunta confrontativa. Uma oportunidade para que Adão enfrente o que fez. Para que ele diga a verdade. Para que ele assuma a responsabilidade. Mas Adão não consegue. Ouvi tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, então me escondi. Medo. Essa é a palavra-chave. Não arrependimento. Não tristeza. Medo. Medo da exposição. Medo da rejeição. Medo da consequência. Medo de ser visto como realmente era naquele momento. Imperfeito. Falho. Culpado. E aqui está a tragédia psicológica. O medo da exposição impede a cura. O ato de se esconder, que deveria proporcionar alívio temporário, na verdade intensifica o sofrimento a longo prazo, porque a vergonha que não é confrontada não desaparece. Ela se enterra mais fundo, cria raízes, torna-se parte da identidade, e você começa a construir toda uma vida ao redor de evitar ser descoberto, evitar situações onde seus erros possam ser expostos, evitar intimidade real, porque intimidade exige vulnerabilidade, e vulnerabilidade exige admitir imperfeições. Pense em quantas pessoas vivem presas nesse padrão. Relacionamentos superficiais porque revelar-se completamente seria arriscar rejeição. Carreiras limitadas porque tentar algo novo seria arriscar fracasso visível. Vícios secretos porque admiti-los seria admitir fraqueza. Mentiras pequenas que se acumulam em narrativas complexas porque a verdade simples exigiria dizer eu errei. Tudo isso rastreia de volta ao Éden. A primeira vez que um ser humano escolheu esconder-se em vez de confrontar a verdade. Mas espere, tem algo ainda mais profundo acontecendo aqui que a maioria das pessoas nunca percebe. Quando Adão diz, tive medo porque estava nu, ele está revelando algo crucial sobre a natureza da vergonha. A nudez física é apenas um símbolo da nudez emocional e espiritual. Ser nu é ser completamente visto, sem disfarces, sem máscaras, sem filtros. E o que Adão percebe, talvez pela primeira vez, é que agora há algo nele que ele não quer que seja visto. Sua transgressão, sua desobediência, sua falha. E assim nasce a vergonha. Não apenas o reconhecimento de que você fez algo errado, mas a crença de que você é algo errado. A psicóloga Brené Brown, que passou décadas estudando vulnerabilidade e vergonha, faz uma distinção crucial entre culpa e vergonha. A culpa diz, eu fiz algo ruim. A vergonha diz, eu sou ruim. A culpa é sobre comportamento. A vergonha é sobre identidade. E a vergonha é muito mais destrutiva, porque se você acredita que é fundamentalmente falho, então não há esperança de mudança. Você não pode deixar de ser quem você é. Então, a única opção é esconder, performar, fingir ser alguém que você não é, viver atrás de máscaras. E isso é exaustivo, é isolante, é destrutivo. E é exatamente aqui que a maioria das interpretações religiosas e psicológicas erram completamente o ponto. Elas focam no pecado, na transgressão, na desobediência, mas perdem o movimento mais importante da narrativa. Depois que Adão e Eva se escondem, depois das justificativas, depois da culpa transferida, Deus faz algo surpreendente. Ele não os abandona, ele não os rejeita, ele os veste. Fez túnicas de peles e os vestiu. Pense na profundidade psicológica e espiritual disso. Eles tentaram se cobrir com folhas, com suas próprias soluções temporárias. Mas Deus oferece algo mais permanente, mais adequado, mais verdadeiro. Ele encontra eles no esconderijo. Ele os vê completamente, incluindo sua falha, e ainda assim os cuida. Isso muda tudo, porque significa que a vergonha, embora real, não é a palavra final.
A tendência de fugir, embora natural, não é a única opção. Há um caminho diferente, um caminho que envolve ser visto completamente e ainda assim ser aceito, ser conhecido profundamente e ainda assim ser amado. Mas esse caminho exige algo que vai contra todos os nossos instintos. Exige parar de correr. Exige sair do esconderijo. Exige dizer a verdade sobre quem somos e o que fizemos. E você está começando a ver como isso se conecta com cada área da sua vida. Aquele erro no trabalho que você está desesperadamente tentando encobrir, a energia que você gasta mantendo essa fachada está drenando você. Aquela ferida de um relacionamento passado que você nunca processou, ela está sabotando suas conexões presentes. Aquele padrão destrutivo que você repete, mas nunca admite, ele está governando suas escolhas de maneiras que você nem percebe. A terapia moderna, especialmente abordagens como a terapia de aceitação e compromisso, ensina algo que ecoa profundamente essa narrativa do Éden. Que a evitação experiencial, embora natural e até útil em curto prazo, é a raiz de quase todo o sofrimento psicológico prolongado. Que tentar controlar, suprimir ou evitar experiências internas desconfortáveis, paradoxalmente, aumenta o sofrimento. Que a saúde mental real vem não de nunca sentir vergonha, culpa, ansiedade ou dor, mas de aprender a estar com essas experiências sem fugir delas, de permitir que elas existam, de processá-las, de aprender com elas. E então de fazer escolhas alinhadas com seus valores, não com seus medos. Isso é radicalmente contra-intuitivo. Seu cérebro está programado para evitar dor. Cada fibra do seu ser quer fugir do desconforto da confrontação honesta consigo mesmo. Mas o paradoxo é que fugir da dor emocional cria mais dor. Esconder-se do desconforto cria isolamento. Evitar a vulnerabilidade impede conexão real. E esse padrão começou no Éden, com Adão e Eva escolhendo esconder-se em vez de enfrentar. Com Adão escolhendo culpar em vez de assumir. Com Eva escolhendo justificar, em vez de se arrepender verdadeiramente. Mas tem uma camada ainda mais profunda que precisamos explorar. Por que exatamente o ser humano não consegue simplesmente admitir o erro e seguir em frente? Por que essa dificuldade tremenda com a vulnerabilidade? A resposta está na forma como nosso senso de identidade se desenvolve. Desde a infância, somos ensinados que nossa aceitação no grupo social depende de sermos bons, de agirmos corretamente, de atendermos expectativas. E nosso cérebro, buscando sobrevivência através da aceitação social, aprende que ser visto como errado é uma ameaça existencial, não apenas uma correção de comportamento, mas uma rejeição da pessoa. E aqui está o problema. Essa crença se torna tão profunda que mesmo quando adultos, mesmo quando racionalmente sabemos que todos erram, mesmo quando intelectualmente entendemos que admitir falhas é sinal de força, emocionalmente ainda experimentamos a exposição do erro como uma ameaça mortal. Nosso sistema nervoso reage como se estivéssemos sendo expulsos da tribo, como se fôssemos ser abandonados para morrer sozinhos. E em termos evolutivos, isso faria sentido. Há 10.000 anos, ser expulso do grupo era literalmente uma sentença de morte. Então nosso cérebro ainda carrega esses circuitos primitivos, esses medos ancestrais. Mas você está vivendo num contexto completamente diferente. A maioria das suas relações não vai acabar porque você admitiu um erro. Seu valor como pessoa não está realmente em jogo quando você reconhece uma falha. Na verdade, estudos mostram que pessoas que admitem erros honestamente são vistas como mais confiáveis, mais autênticas, mais humanas. Mas seu sistema límbico não sabe disso. Ele ainda opera com a programação antiga, e então você se esconde, justifica, transfere culpa, exatamente como Adão. Agora considere como isso se manifesta em padrões coletivos, não apenas indivíduos, mas culturas inteiras construídas ao redor da evitação da responsabilidade. Sistemas políticos onde ninguém nunca admite erro. Corporações que gastam milhões em relações públicas para evitar reconhecer falhas. Instituições religiosas que encobrem escândalos para proteger imagem.
famílias inteiras que mantêm segredos tóxicos por gerações para evitar a vergonha da exposição. Tudo isso é o Éden em escala ampliada. É a humanidade coletivamente se escondendo entre as árvores. E as consequências são devastadoras. Porque sem a capacidade de admitir erros, não há aprendizado real. Sem a capacidade de processar vergonha, não há crescimento genuíno. Sem a vulnerabilidade da confissão honesta, não há intimidade verdadeira. E sem intimidade, não há conexão real. E sem conexão há apenas isolamento. E isolamento é talvez o maior sofrimento humano. Fomos feitos para conexão, para comunidade, para sermos conhecidos e ainda assim amados. Mas isso só é possível quando paramos de nos esconder. Tem um momento na narrativa do Éden que a maioria das pessoas perde completamente. Depois de tudo, depois da transgressão, depois da fuga, depois das desculpas, depois das consequências, há uma promessa, uma profecia de redenção, de restauração, de que a ruptura não é permanente, de que há um caminho de volta. Não ao estado original de inocência ingênua, porque isso é impossível depois do conhecimento do bem e do mal, mas para algo potencialmente mais profundo, uma inocência consciente, uma integridade escolhida, uma bondade que vem não da ausência de tentação, mas da vitória sobre ela. E psicologicamente, isso é profundamente verdadeiro. Você não pode voltar a ser quem era antes de errar, antes de falhar, antes de conhecer suas próprias sombras. Mas você pode se tornar algo mais integrado, alguém que conhece tanto sua luz quanto sua escuridão e escolhe conscientemente a luz, alguém que sabe que é capaz de falhar e ainda assim escolhe fazer o certo. Essa é uma integridade muito mais profunda do que a inocência que nunca foi testada. Mas para chegar lá você tem que parar de correr. Tem que sair do esconderijo. Tem que olhar honestamente para o que você fez, para quem você é, incluindo as partes feias, as partes quebradas, as partes que você tem vergonha de admitir. E tem que fazer a escolha que Adão não conseguiu fazer inicialmente, a escolha de assumir total responsabilidade, sem culpar outros, sem justificar, sem minimizar. Apenas eu errei, eu falhei, eu escolhi errado, e eu quero fazer diferente. Essa é talvez a coisa mais difícil que um ser humano pode fazer. E é exatamente por isso que tão poucos fazem. É mais fácil viver com camadas de justificativas, com narrativas cuidadosamente construídas, onde você é sempre a vítima ou pelo menos não é totalmente culpado. É mais confortável nunca olhar muito profundamente para suas próprias motivações, suas próprias escolhas, suas próprias sombras. Mas o custo dessa facilidade é imenso. É uma vida de superficialidade emocional, de relacionamentos que nunca vão muito fundo, de um senso de self que é frágil porque é baseado em manter aparências em vez de verdade. E aqui está onde a história bíblica e a psicologia se encontram de forma belíssima. Ambas reconhecem que a verdade liberta. Não a verdade que você conta para outros verem o quanto você é bom, mas a verdade crua, nua, desconfortável sobre quem você realmente é, sobre o que você realmente fez, sobre onde você realmente falhou. Essa verdade dói, ela queima, ela expõe. Mas ela também cura, porque você não pode curar o que não admite. Você não pode mudar o que não reconhece. Você não pode crescer além do que nega. Pense em quanto esforço você gasta mantendo imagens, quanto energia mental vai para garantir que certas pessoas não descubram certas coisas sobre você. Quanto você edita suas palavras, suas ações, até seus pensamentos, para manter narrativas específicas sobre quem você é. Esse esforço é exaustivo e ele impede que você use essa energia para coisas muito mais importantes. Para criar, para conectar, para crescer, para viver autenticamente. A tradição cristã tem um conceito chamado confissão. E embora muitas implementações disso tenham se tornado ritualísticas e vazias, o princípio psicológico por trás é profundamente sólido. Nomear o erro em voz alta, admiti-lo para alguém, trazê-lo para a luz. Isso quebra o poder da vergonha, porque vergonha prospera no segredo. Vergonha
prospera no silêncio. Vergonha prospera na crença de que se alguém realmente soubesse, você seria rejeitado. Mas quando você confessa, quando você revela a verdade, e ainda assim é recebido, ainda assim é aceito, ainda assim é amado, algo muda fundamentalmente. Brené Brown descobriu em sua pesquisa que vergonha não pode sobreviver à empatia. Quando você compartilha sua vergonha com alguém que responde com empatia, com compreensão, com compaixão, a vergonha perde seu poder. Ela se transforma de uma identidade tóxica em apenas uma experiência humana. De eu sou ruim para eu fiz algo ruim, mas ainda sou digno de amor. Essa transformação é absolutamente crucial para a saúde mental e espiritual. Mas tem um obstáculo que precisamos abordar. Nem todo mundo responde à vulnerabilidade com empatia. Algumas pessoas respondem com julgamento, com rejeição, com o uso da sua vulnerabilidade contra você. E essa realidade cria um dilema genuíno. Como ser vulnerável num mundo onde a vulnerabilidade às vezes é punida? Como parar de se esconder quando há predadores reais que aproveitam a exposição? E aqui está a sabedoria que nem Adão nem Eva tinham no Éden, mas que você tem agora. Discernimento. A vulnerabilidade não precisa ser indiscriminada. Você não precisa revelar tudo para todos. Mas você precisa revelar verdades importantes para pessoas seguras. Você precisa ter pelo menos alguns relacionamentos onde você pode ser completamente conhecido. Onde você não está performando. Onde você não está escondendo. Onde você pode dizer a verdade sobre suas lutas, seus erros, suas sombras e ainda assim ser aceito. Isso é o que a comunidade autêntica oferece. Um lugar seguro para tirar a máscara, para sair do esconderijo, para ser humano, com todas as imperfeições que isso implica. E paradoxalmente é nesses espaços de vulnerabilidade que você se torna mais forte, não mais fraco, porque você não está mais gastando energia mantendo fachadas. Você está integrado, você está inteiro, você está vivendo de um lugar de verdade em vez de medo. Mas e se você não tem esses relacionamentos? E se você está tão preso no padrão de esconder que não sabe nem como começar a ser vulnerável? Aqui está a resposta que pode mudar tudo. Você começa pequeno, você pratica, você toma riscos calculados, você compartilha algo menor, algo menos assustador com alguém que parece seguro, e você observa como eles respondem. Se eles respondem com julgamento, você sabe que essa pessoa não é segura para a vulnerabilidade profunda. Mas se eles respondem com empatia, com sua própria vulnerabilidade, com aceitação, você encontrou alguém com quem pode ir mais fundo. E enquanto você constrói esses relacionamentos seguros, algo interessante acontece. Você começa a internalizar a aceitação. Você começa a acreditar que talvez, apenas talvez, você seja digno de amor mesmo com suas falhas, que talvez seus erros não definam você, que talvez você seja mais do que suas piores escolhas. E essa crença é transformadora, porque quando você realmente acredita que é amável mesmo imperfeito, você para de precisar ser perfeito. Você para de precisar se esconder. Você pode simplesmente ser. Isso não significa que você para de crescer. Não significa que você aceita comportamentos destrutivos. Significa exatamente o oposto. Porque quando você para de gastar toda a sua energia mantendo aparências, você tem energia para a mudança real. Quando você para de negar problemas, você pode começar a resolvê-los. Quando você admite onde está, você pode começar a se mover para onde quer estar. Vamos voltar ao Éden por um momento. Porque tem um detalhe que é absolutamente crucial e que a maioria das interpretações ignora completamente. Quando Deus encontra Adão e Eva no esconderijo, ele faz 3 perguntas. Onde está você? Quem te disse que estavas nu? Fizeste o que te ordenei que não fizesses? Essas não são perguntas para obter informação. São perguntas para promover reflexão, para convidar à honestidade, para criar uma oportunidade de confissão verdadeira. E aqui está a tragédia. Adão e Eva tinham a oportunidade de simplesmente dizer a verdade, de admitir, de se arrepender, de pedir perdão.
mas eles não conseguiram. E não é porque Deus não estava oferecendo essa oportunidade. É porque eles estavam tão consumidos pelo medo, pela vergonha, pela necessidade de se proteger, que não conseguiram receber a graça que estava sendo oferecida. E você faz isso também. Quantas vezes alguém te deu a oportunidade de ser honesto, de admitir, de fazer as pazes, e você desperdiçou porque estava muito ocupado se defendendo? Quantas vezes a graça estava disponível, mas você não conseguiu recebê-la porque estava preso no padrão de justificação? Isso é a tragédia humana. Não que não haja perdão disponível, mas que nós somos frequentemente incapazes de recebê-lo porque estamos muito ocupados nos escondendo. A psicologia da defensividade é fascinante. Quando você se sente atacado, mesmo que a ameaça seja apenas a sua autoimagem e não física, seu córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pelo pensamento racional e pela tomada de decisão consciente, literalmente começa a desligar. E estruturas mais primitivas do cérebro assumem o controle. Você entra em modo de sobrevivência. E em modo de sobrevivência, você não está pensando em crescimento, em relacionamento, em verdade. Você está pensando apenas em proteção, em evitar dor, em escapar da ameaça. Isso significa que nos momentos onde você mais precisa de sabedoria, de vulnerabilidade, de honestidade, seu cérebro está menos capaz de oferecê-las. É um dilema neurológico, e a única maneira de superá-lo é através da prática, de treinar seu sistema nervoso ao longo do tempo, através de experiências repetidas de vulnerabilidade que não resultam em destruição, que ser visto não é fatal, que admitir erro não é o fim do mundo, que você pode sobreviver à vergonha da exposição. E isso nos traz a uma verdade profunda sobre a jornada espiritual e psicológica. Crescimento real não acontece em momentos de força e confiança. Acontece em momentos de fraqueza e vulnerabilidade. Quando você está forte, quando está confiante, quando está no controle, você não precisa mudar. Você está confortável onde está. Mas quando você está fraco, quando você falhou, quando você foi exposto, você tem uma escolha. Você pode se esconder mais profundamente, construir muros mais altos, criar justificativas mais elaboradas. Ou você pode usar esse momento de quebrantamento como um portal para a transformação. O quebrantamento pode destruir ou pode reconstruir. E a diferença está em como você responde. Se você responde com vergonha, com crença de que você é fundamentalmente falho e sem esperança, o quebrantamento destrói. Mas se você responde com o que os psicólogos chamam de autocompaixão, com a crença de que você é humano, que todos falham, que erro é parte do crescimento, então o quebrantamento se torna solo fértil. Torna-se o lugar onde você cresce mais profundamente. E olhe como isso ecoa através das tradições espirituais, o conceito de que você tem que morrer para viver, que você tem que perder sua vida para encontrá-la, que o grão tem que cair na terra e morrer para produzir fruto. Essas metáforas todas apontam para a mesma verdade psicológica e espiritual. Que o ego, a autoimagem cuidadosamente construída, a identidade baseada em performance e aprovação, tem que ser quebrada para que algo mais verdadeiro possa emergir. Mas deixe-me ser claro, isso não é sobre autoflagelação, não é sobre se odiar, não é sobre se torturar com culpa. Essas são apenas outras formas de evitação, outras maneiras de não lidar verdadeiramente com o erro. A culpa excessiva é tão destrutiva quanto a negação completa, porque ambas impedem que você faça a única coisa que realmente importa: assumir responsabilidade e fazer diferente. Assumir responsabilidade significa dizer: eu fiz isso. Não meus pais, não minha infância, não minhas circunstâncias, não outras pessoas. Eu. E então, criticamente, significa fazer a próxima escolha diferente. Não ficar preso em lamento sobre o passado. Não se torturar com o que deveria ter feito. Mas olhar para frente e decidir o que você vai fazer agora. Essa é a essência da responsabilidade madura. E aqui está onde muitas tradições religiosas erram gravemente. Elas enfatizam tanto a confissão do pecado, o reconhecimento da falha,
que as pessoas ficam presas num ciclo de culpa. Confessa o mesmo pecado repetidamente, sente culpa, promete mudar, falha novamente, sente mais culpa. E o ciclo continua indefinidamente. Isso não é transformação, isso é apenas neurose espiritual. A verdadeira transformação acontece quando você move além da culpa para a ação. Quando você para de apenas se sentir mal sobre seus erros e começa a fazer escolhas diferentes. E isso requer algo que muitas pessoas acham muito difícil. Requer que você acredite que mudança é possível, que você não está preso sendo quem você sempre foi, que seus padrões não são destino, que você tem agência, que você pode escolher diferente. Mas como você desenvolve essa crença quando toda a sua experiência parece contradizê-la? Quando você tentou mudar 1000 vezes e falhou 1000 vezes? Aqui está a verdade difícil. Mudança real raramente acontece através de força de vontade. Acontece através de mudança de identidade. Você não muda comportamento a longo prazo simplesmente decidindo fazer diferente. Você muda comportamento mudando quem você acredita que você é. Deixe-me explicar. Se você se vê como uma pessoa preguiçosa, tentando ser disciplinada, você vai constantemente lutar. Porque toda vez que você age disciplinadamente, você está agindo contra a sua identidade. E isso cria fricção interna. Mas se você começa a se ver como uma pessoa disciplinada que ocasionalmente escorrega, então agir disciplinadamente está alinhado com sua identidade. Está reforçando quem você é, não lutando contra quem você é. Essa é a mudança de identidade. E aqui está como isso se conecta com a narrativa do Éden. Depois da queda, Adão e Eva adotaram uma nova identidade. Eles se tornaram, em sua própria mente, pessoas separadas de Deus, pessoas quebradas, pessoas envergonhadas. E essa identidade governou todo o seu comportamento subsequente. Eles não podiam parar de se esconder, porque se viam como pessoas que tinham algo a esconder. A redenção, então, não é apenas sobre perdão do erro, é sobre restauração da identidade. É sobre voltar a se ver como você realmente é, não como sua pior escolha, não como seu maior erro, mas como alguém que é fundamentalmente digno, fundamentalmente amado, fundamentalmente capaz de bondade, mesmo tendo capacidade para erro. E isso é absolutamente revolucionário, porque quando você realmente acredita que é amado incondicionalmente, você para de precisar ganhar amor através de performance perfeita. Você pode admitir erros porque seu valor não depende de ser perfeito. Você pode ser vulnerável porque sua identidade não está em jogo. Você pode pedir ajuda porque precisar de ajuda não significa que você é fraco, significa apenas que você é humano. Isso liberta você do Éden, da primeira fuga, do padrão primordial de esconder-se. Você pode finalmente sair de trás das árvores. Você pode finalmente parar de usar folhas de figueira inadequadas para cobrir sua nudez. Você pode finalmente aceitar as vestes que Deus oferece. A cobertura que vem não de suas próprias tentativas de se fazer aceitável, mas de receber aceitação como um presente. Mas tem um último obstáculo, e é o maior de todos. É o medo de que se você parar de se esforçar tão desesperadamente para ser bom, você vai se tornar ruim. É a crença de que a única coisa mantendo você alinhado é a vergonha, é o medo, é a pressão constante. E que se você realmente acreditasse que é amado incondicionalmente, você relaxaria em comportamento destrutivo. Essa crença é profundamente equivocada, mas é extremamente comum. E ela mantém as pessoas presas, porque você não consegue receber graça completamente se você acredita que graça vai te corromper. Mas aqui está a verdade que todas as pesquisas psicológicas confirmam. Pessoas que se sentem genuinamente amadas e aceitas são mais capazes de mudança positiva, não menos. Quando você se sente constantemente julgado e condenado, você entra em modo de sobrevivência. E em modo de sobrevivência, você não tem recursos para crescimento. Você está apenas tentando não morrer. Mas quando você se sente seguro, quando você sente que é amado independentemente de performance,
Você tem espaço psicológico para olhar honestamente para seus comportamentos, para avaliar o que está funcionando e o que não está, para fazer mudanças não por medo de rejeição, mas por desejo de viver bem, por amor ao que é bom, não por medo do que é ruim. Isso é maturidade espiritual e psicológica. E é radicalmente diferente da moralidade baseada em medo que domina tanto da religião e da criação humana. Moralidade baseada em medo diz: não faça isso ou você será punido. Moralidade baseada em amor diz: faça isso porque é bom, porque alinha com quem você realmente é, porque cria a vida que você realmente quer. E quando você opera de amor em vez de medo, a obediência não é mais uma carga, não é mais um esforço constante contra seus desejos. Torna-se expressão natural de quem você é. Você não está constantemente lutando contra si mesmo. Você está vivendo de forma integrada, seus valores, suas crenças, suas ações, todos alinhados. E isso é liberdade. Verdadeira liberdade. Mas volte comigo ao Éden uma última vez. Porque tem um detalhe final que muda tudo. Depois de tudo. Depois da confrontação. Depois das consequências. Depois de Deus vestir Adão e Eva. Ele coloca querubins com espada flamejante, guardando o caminho de volta ao jardim. E a maioria das pessoas lê isso como punição, como Deus garantindo que eles nunca possam voltar. Mas considere outra interpretação. E se a espada flamejante não está mantendo eles fora, mas mantendo eles vivos? Porque no jardim há a árvore da vida. E se eles, em seu estado quebrado, comessem dela, viveriam para sempre nesse estado de separação, nesse estado de vergonha, nesse estado de esconderijo. A espada flamejante os protege de eternizar sua condição caída. Mantém aberta a possibilidade de redenção, de transformação, de algo melhor que simplesmente voltar ao que era antes. Isso muda completamente a narrativa. Não é Deus sendo punitivo, é Deus sendo misericordioso, impedindo que a humanidade se trave num estado que nunca foi destinado a ser permanente, mantendo aberta a possibilidade de algo novo, algo que não existia no Éden original, a possibilidade de inocência escolhida, de bondade consciente, de amor maduro que conhece o mal e ainda assim escolhe o bem. E isso é onde você está agora. Você não pode voltar à inocência que não conhece falha, mas você pode ir em direção a algo mais profundo. Você pode ir em direção à integridade que conhece suas próprias sombras e conscientemente escolhe a luz. Você pode ir em direção à vulnerabilidade que foi testada e permaneceu. Você pode ir em direção ao amor que é escolha, não apenas sentimento. E esse caminho começa com uma única decisão. A decisão que Adão não conseguiu fazer. A decisão de parar de correr, de sair do esconderijo, de dizer a verdade, de assumir responsabilidade, de receber graça. E essa decisão não é algo que você faz uma vez e pronto. É algo que você faz repetidamente, toda vez que erra, toda vez que falha, toda vez que seu primeiro instinto é fugir, justificar, culpar. Você tem que conscientemente escolher diferente, escolher parar, escolher honestidade, escolher vulnerabilidade. E cada vez que você faz essa escolha, você quebra um pouco mais o padrão do Éden. Você se liberta um pouco mais da prisão do esconderijo. Não é fácil. Vai contra todo o instinto, mas é o único caminho para a vida que você realmente quer. Para relacionamentos que são reais. Para um senso de self que é sólido porque é baseado em verdade, não em ilusão. Para a paz que vem de integridade, não de manter histórias conflitantes sobre quem você é. Para a liberdade que vem de não ter nada a esconder, porque você já se vê e é visto completamente, e ainda assim é amado. E enquanto você caminha esse caminho, você começa a entender que a pergunta de Deus no Éden não era realmente sobre localização física. Onde está você? Não era Deus perguntando onde Adão estava fisicamente entre as árvores. Era Deus perguntando onde Adão estava espiritualmente, emocionalmente, relacionalmente. E essa é a pergunta que está sendo feita a você agora. Onde você está escondido.
Você está correndo? Você está atrás de justificativas e culpa? Ou você está disposto a sair, a ser visto, a dizer a verdade, a receber graça? Porque no final, a história do Éden não é apenas sobre o que aconteceu há muito tempo em um jardim. É sobre o que acontece todos os dias no jardim do seu coração. É sobre a escolha que você enfrenta constantemente: fugir ou enfrentar, esconder ou revelar, viver em vergonha ou receber graça. E essa escolha determina tudo. Determina a qualidade de seus relacionamentos, determina seu crescimento como pessoa, determina sua paz interior, determina, em última análise, se você vive preso num padrão antigo ou livre em uma verdade nova. Então, a verdadeira questão não é por que o ser humano foge quando erra. Você já sabe a resposta: medo, vergonha, instinto de proteção, padrões neurológicos profundos, a programação do Éden. A verdadeira questão é o que você vai fazer com esse conhecimento. Você vai continuar correndo simplesmente porque é o que sempre fez? Ou você vai parar? Você vai sair do esconderijo? Você vai experimentar o que acontece quando você para de fugir e começa a enfrentar? Quando você para de justificar e começa a assumir responsabilidade? Quando você para de performar e começa a ser real? A resposta a essas perguntas vai determinar não apenas quem você é, mas quem você se torna. Não apenas como você vive, mas o que você deixa. Não apenas sua história, mas seu legado. Porque no fim, todos nós estamos vivendo alguma versão da história do Éden. A única questão é como a sua versão vai terminar.